pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós aqui formando novamente a nossa corrente interdimensional. E antes de iniciar o assunto que eu quero tratar hoje, eu gostaria de pedir para vocês, né, para quem puder, se inscreva no canal, dê um joinha para a gente, caso ache o nosso vídeo interessante, compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça aí de comentar aqui embaixo no vídeo, caso o assunto seja relevante, né? E deixe algum questionamento, alguma pergunta. E também pode enviar pergunta pelo e-mail adilsonresponde1@gmail.com, ok? O assunto que eu quero tratar hoje é algo que acho que intriga a maior parte das pessoas que começam a observar os seus arredores, a natureza de uma maneira geral, e isso faz parte do que a gente poderia chamar de decifração da realidade. E o assunto que eu quero trazer aqui para a gente hoje é algo que bastante interessante. A gente olha para a natureza e vê uma série de criaturas que têm uma aparência que se disfarça ou que se assemelha ao ambiente em que elas vivem, né? E é isso, eu acabei produzindo um pequeno texto que eu dei o nome de mimetismo e camuflagem. E eu começo esse texto, né, com algumas definições que são basicamente as definições de mimetismo e de camuflagem, que essa definição pode ser encontrada na internet, basta fazer uma pesquisa aí direta no Google, que essas duas expressões elas vão aparecer como explicação a respeito desses dois termos. Então, mimetismo seria como a habilidade que alguns seres têm de imitar outras espécies, como se eles fossem mímicos. É um recurso que alguns seres se utilizam como defesa frente aos predadores. É uma espécie de estratégia evolutiva de animais, insetos e de plantas, para ter algum tipo de vantagem no sentido de conseguir escapar ou não ser predadas. E a camuflagem seria uma técnica de se fazer parecer com o ambiente em que essa criatura existe. E também é uma estratégia de defesa, né, por se assemelhar, por esse ser se assemelhar ao ambiente, basicamente de duas formas. O que se chama dentro da biologia de homocromia, né, que é a seleção ou a capacidade de assumir as mesmas cores do ambiente, e a homotipia, que se relaciona à forma, né? E algumas que a gente poderia citar nesse caso, né? De homocromia, por exemplo, aqueles gafanhotos folhas, que além da homocromia, ele também assume a homotipia, porque ele se parece com uma folha, e se ele estiver no meio de folhas bastante verdes semelhantes a ele, né, ele simplesmente vai passar despercebido por qualquer predador que seja, né? E com relação à homotipia, nós temos o bicho-pau, que ele numa árvore em que você tenha vários galhos secos,
ele simplesmente desaparece. Um outro ser que a gente poderia citar seria o camaleão, que ele assume também a aparência de folhas secas. O próprio urutau, que é um pássaro, que ele fica parado num tronco e dá a impressão que ele é a continuidade do tronco, né? Tamanha a capacidade que ele tem de se camuflar e de se parecer com o próprio ambiente em que ele acaba existindo, né? Isso é bastante interessante. Por quê? Porque, embora a camuflagem ela também sirva para evitar que algum predador ataque aquele ser, também serve para os predadores se ocultar das suas presas. E um dos predadores mais vorazes que a gente tem na natureza é o próprio louva-a-Deus. E nós temos louva-a-Deus de vários formatos. Ele aparenta também folhas, ele aparenta também flor. Então é algo interessante de a gente observar na natureza, e não são só esses são os mais que mais chamam a atenção. Os próprios felinos, na sua pelagem, na coloração da sua pelagem, ele também busca, de uma certa forma, um grau de camuflagem para tentar se ocultar o máximo possível ou o maior tempo possível de uma presa para que ele possa atacar e se alimentar, que é o que dentro da biologia a gente poderia encarar como algo normal ou natural da parte desses seres, da parte dessas criaturas. Então, todos esses animais, de uma maneira geral, né, eles buscam, através, ou foi buscado, pelo menos é o que a própria biologia diz, que é um truque evolutivo, né, que permite a esses seres vivos eles se misturarem, se confundir com o próprio ambiente em que eles vivem, né, dificultando a percepção deles nesse meio ambiente. Isso serve tanto para presas como para predadores, né? Obviamente que um busca fugir de ser fonte de alimento de algum outro ser e outro busca se alimentar. E, mas o que que isso tem a ver, né? Ou essas formas de comportamento, tanto o mimetismo como a camuflagem, tem a ver com todos esses assuntos que a gente trata aqui no nosso canal. Bom, é basicamente que se a gente olhar para tudo ao nosso redor, a gente tem a nítida impressão de que tudo é perfeitamente real, tudo é perfeitamente palpável e digerível, vamos dizer assim, mentalmente. É óbvio que, diante dos nossos estudos, a gente não poderia deixar de falar desse tipo de comportamento desses seres, né, e vários outros seres buscam se assemelhar a predadores que eventualmente se alimentariam deles, né? E alguns se parecem com aranhas. Existe a coral, a cobra coral, que é verdadeira, e tem a coral falsa. Uma série de lagartas, elas produzem óleos no seu corpo, ou na parte traseira do seu corpo,
para evitar de ser atacado frontalmente, na sua cabeça, que seria a parte mais vulnerável do seu corpo, né? Então, toda essa, toda essa adaptação, toda essa camuflagem, todo esse mimetismo, tem, obviamente, como razão principal ou fugir de ser predado ou tentar predar algo para poder se alimentar. E isso é uma das características do ou da nossa criação, que aqui na nossa criação, ou algo é alimento de uma outra espécie, ou algo se alimenta de outras espécies. E isso é próprio, dentro da própria biologia, de a gente dizer que é normal, né? Porque nós aprendemos que todos os seres buscam, de uma forma ou de outra, se alimentar de outros seres, porque a forma mais rápida e mais prática de conseguir proteína é você se alimentando de outros seres, que é o caso, por exemplo, dos seres humanos. Como eu já mencionei em outros vídeos aqui, nós nos alimentamos de frango, de carne de carne de vaca ou de boi, de carneiro, de coelho, ou seja, tudo aquilo que a gente possa transformar em gado, nós nos alimentamos. Claro que também nos alimentamos de plantas, de vegetais, de raízes, de tubérculos, ou seja, nós mesmos somos um claro exemplo de predadores. E predador no sentido não só de criar algum tipo de ser vivo para se alimentar, mas do próprio vegetal também. Porque, quer nós entendamos ou não, os vegetais são uma forma de vida não consciente e também os animais, e por isso que nós nos alimentamos deles, também são considerados formas de vida inconsciente, e nós não temos nenhum tipo de pesar, nenhum tipo de escrúpulo em nos alimentarmos deles. Peixes, tudo, ou basicamente, a menos de algum tipo de nojo, vamos dizer assim, até de insetos. Em tese, nós poderíamos nos alimentar, formigas, larvas de insetos, larvas de formigas e uma série de outras coisas que também a gente pode se alimentar. E isso, para isso, na realidade, né, foi até criado um tipo de cozinha voltada para esse tipo para essa forma de alimentação e de proteína, né? Então, o que que a gente, olhando para isso aí, a gente nota? Que existe algo que está bastante evidente, ou seja, aparente às nossas vistas, e o outro lado que está bastante oculto das nossas vistas. E que a gente, por uma razão ou outra, até mesmo por ignorarmos esse lado oculto da existência, a gente não dá muita atenção a essas duas questões, o que está aparente e o que está oculto. O que está aparente é justamente aquilo que se vê, tá? Nos processos evolutivos, né, que a ciência atribui a adaptabilidade da aparência para que um ser ou outro se assemelhe ao meio ambiente ou mesmo a um outro ser, né? Seja ele predador, seja ele presa, com o claro intuito, um de se alimentar e outro de fugir de ser alimento. Então, isso está aparente
na verdadeira simulação, que é o meio em que a gente vive. Isso é descarado, a gente olha, consegue observar isso aí, né? Essa relação que existe do formato do corpo, da própria coloração, do comportamento. Alguns seres, eles passam a ter um comportamento até similar ao do seu predador natural. Então, ele simula, além de ele ter as mesmas formas, a mesma aparência, ele também ele simula os mesmos movimentos, né? E isso é o que fica evidente para nós. E o que está oculto? O que a gente poderia considerar como oculto? O que faz com que algo busque se assemelhar a alguém ou a alguma coisa, seja ela o ambiente, ou a cor, ou mesmo se assemelhar a outro ser? O que leva a esse tipo de adaptabilidade dos seres vivos? É claro que, para uns, a necessidade de se alimentar, e para outros, a necessidade de se preservar a qualquer custo, tá? Mas não é só a isso que a gente se refere aqui. Uma questão que a gente deveria levantar é: o que surgiu primeiro, o predador ou a presa? Aparentemente, né, aparentemente deve ter sido as presas que surgiram primeiro. E pelo que a gente supõe, ou que eu suponho observar, em algum momento, uma das supostas presas, por necessidade ou algum tipo de disfunção ou distúrbio em suas características genéticas, passou a se comportar de maneira a consumir seres de espécies distintas, ou até da sua própria espécie, numa forma de canibalismo. Isso, os próprios seres humanos indígenas do passado já praticaram, né? Isso é bastante comum entre algumas espécies de insetos que a gente vê no nosso dia a dia. O louva-a-Deus é uma delas. O macho, quando vai copular com uma fêmea, e a fêmea geralmente é muito maior do que o macho, né? Ele, enquanto está copulando, a fêmea passa a se alimentar do corpo dele. Então, quer dizer que num ato, entre aspas, supondo-se, obviamente, que isso se dê, num ato de prazer, que seria o ato da cópula, da transferência da genética do macho para a fêmea, através dos seus, vamos dizer, espermatozoides, vamos chamar assim, ele fica tão entretido e tão elevado que ele acaba se tornando um dos alimentos da fêmea. E a mesma coisa ocorre, né, a mesma situação ocorre com a própria viúva negra. E é por essa razão que também ela recebe essa denominação, né? Ambos esses insetos, né, se assemelham ao que no passado os seres humanos foram dentro das tribos indígenas. Porque quando eles precisavam de alimento, ou eles caçavam, ou caso eles abatessem um inimigo de uma tribo diferente da sua, ou de uma tribo inimiga, eles simplesmente se alimentavam de partes daqueles seres, de, de todas as partes daquele ser, e em alguns casos eles até ostentavam um osso, uma parte do crânio, né, como se fosse um troféu. Né? E há pelo menos aí duas situações que a gente deveria mencionar dentro daquilo que nós percebemos como ocultas da maioria dos seres humanos.
Uma é aquela que nos são ocultadas por vários fatores. E duas, aquelas que buscamos ocultar de nós mesmos. Porque isso ocorre. Nós somos criaturas que, via de regra, nós fazemos vista grossa para determinadas coisas para a gente poder passar mentalmente melhor por determinados tipos de comportamentos que nós temos. Né? Em qualquer desses dois casos aí que eu mencionei, a complexidade na tentativa de produzir algum tipo de entendimento pode variar desde o âmbito mais simples até o extremamente complexo, envolvendo conceitos multidisciplinares convencionais, até o que a gente poderia chamar de extrapolações espirituais, extraterrestres e extrafísicas. Tanto que nós vemos aí em vários canais, em várias divulgações, mesmo de livros, palestras, que algumas coisas ocorrem com os seres humanos, ou mesmo outros animais, que não são explicáveis por, pela ciência convencional. Tá? Então, é o terreno que a gente vai entrar, ou que a gente está entrando, né? Ele é, no mínimo, pantanoso, tá? E com bastante névoa, e, nesse caso, uma boa dose de prudência na aceitação desses conceitos aqui, ou daquilo que a gente vai passar, ou tentar passar, é fundamental, tá? Então, eu gostaria de tratar agora de algo que eu chamei de a genética oculta. Isso porque há bem pouco tempo, o programa do genoma humano mapeou os genes do ser humano na tentativa de buscar compreender as características que nos marcam. Ou seja, obviamente que todo esse estudo bioquímico não ocorreu isento de interesses, notadamente, e aqui é bem claro isso, das indústrias farmacêuticas e do próprio meio médico propriamente. Mas é uma forma, de uma forma ou de outra, né? O objetivo seria o de conhecer o ser humano por dentro e por fora. Mas será que conseguimos? Eu penso que ainda não. Muito embora algumas das funções de alguns genes já tenham sido mais ou menos definidas, o que não implica em dizer que todas as funções tenham sido esmiuçadas e compreendidas. É claro que também que para a indústria farmacêutica, e aqui eu chamo a atenção para há poucos dias atrás passou na televisão uma reportagem onde se falava de um medicamento produzido em bases genéticas ao custo de milhões de reais. Né? Se eu não me engano, era 14 ou 17 milhões de reais para que a pessoa pudesse ser medicada com aquele tipo de medicamento. Né? O que se pensa saber é que algo em torno de 2 a 3% dos genes nossos que são ativos são os responsáveis por toda a produção de proteína utilizada nos nossos corpos. Tá? Os outros 97 ou 98% dos genes são responsáveis por produzir as nossas características físicas e mesmo características psíquicas, que, de um modo geral, é o que nós assumimos como o que nós somos, tá? Mas esses 97, 98, às vezes até, pode ser até mais, 90, 95% do DNA que temos no nosso genoma, até pouco tempo ele era considerado como DNA lixo. Mas a ciência ela vai caminhando ao longo do tempo
e nós vamos acabar descobrindo ou descobrimos uma série de funções, né? Mas isso, é, essas funções, e a grande maioria delas, ainda está por ser descoberta, ainda está por ser é, descortinada, né? Principalmente, né, quando a gente verifica que o grande volume de DNA não produtor de proteínas em seus centros ativos estão envoltos por uma camada química de radicais metila. Radicais metila seria um CH3, tá? Com uma ligação do carbono se faz direto naquele centro ativo ou naqueles centros ativos do gene. E o que esse radical metila faz? Ele ocupa um volume no espaço que afasta qualquer RNA que eventualmente pudesse se acoplar naquela região daquele gene, ele afasta e não permite que o RNA consiga ser transcrito a partir daqueles códigos genéticos das bases nitrogenadas, né? E é interessante notar que, segundo se tem nos meios acadêmicos, mais precisamente dentro dos estudos, perdão, nos meios não acadêmicos, mas mais precisamente dentro dos estudos da revelação cósmica, que a nossa genética é produto de inúmeras alterações, provocadas ou não, tá? E aqui o provocadas ou não, entenda-se ações externas no nosso DNA, como muitos propagam, de seres que não são originários daqui e que acabaram mexendo na nossa genética, dentre eles aí uma série de seres ditos extraterrestres ou mesmo extrafísicos, tá? E mesmo da própria adaptabilidade do organismo em, em sendo atacado por um vírus e uma bactéria, o organismo produz anticorpos que, que atacam esses vírus e essas bactérias, e aí ele fica como se fosse imunizado. É como se esse tipo de comportamento do nosso organismo fosse uma espécie de vacina, só que natural, produzida pelos nossos próprios corpos, né? E uma outra vertente dentro da própria revelação cósmica é que a nossa genética, ela é o que é, ou pelo menos as bases dela, as bases daquilo que se chama de molécula mãe, elas vêm de um universo paralelo ao nosso e foram transcritas para cá ao longo do estabelecimento do projeto Talme. E, e essa genética que nós temos aqui nada mais é do que uma replicação de algo que, teoricamente, aqui vamos deixar bem claro, teoricamente, teria vindo desse universo vizinho para cá. E hoje, o que nós somos, o que nós pensamos que somos, pelo menos fisicamente, é um desenvolvimento dessa genética que, em tese, seriam totalmente manipuladas por outras criaturas que estão do lado oculto ou numa face de frequência que são ocultas a nós, seres humanos normais. Tá? E isso também seria uma espécie de camuflagem. E nós, como somos seres físicos, seres materiais, ou que fazem uso de uma energia condensada que nós chamamos de matéria, tá? Em tese,
nós seríamos as presas ou as ferramentas desses seres que estão nessas frequências vibratórias que a gente não percebe, a qual eu também dou a definição ou a mesma definição dada para camuflagem. Nós tentamos aqui, na medida que a gente busca compreender esse tipo de situação, nós tentamos nos mimetizar, ou seja, nós tentamos buscar um comportamento que faça com que esses predadores, que nós não enxergamos porque eles são, segundo penso, predadores, para que eles tenham o mínimo possível de acesso à nossa genética, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Mínimo por quê? Porque se nós não permitimos qualquer coisa que seja feito sem a nossa permissão, isso é pura invasão, isso é pura agressão, isso é pura indignidade. É como se nós que temos algum nível de compreensão nos encontrássemos com um irmão de vida que tem deficiência visual e simplesmente vamos pelas costas dele e damos um tapa na orelha dele. É mais ou menos o que essas criaturas fazem conosco. E isso não é digno, isso não é correto, isso não é certo. O mínimo que nós deveríamos ter é a capacidade de enxergar, de perceber que nós estamos sendo usados e usados mesmo por essas criaturas, tanto seres extraterrestres, extrafísicos, criaturas espirituais que nos vampirizam, que nos atacam de maneira sórdida, de maneira baixa, de maneira vil, para sugar as nossas energias. O mínimo que deveríamos ter é a capacidade de conseguir observar e olhar nos olhos dessas criaturas e dizer para elas que elas são indignas, que elas não têm o mínimo de vergonha na cara por fazer aquilo que fazem da forma como fazem. Ah, mas isso é da lei da, da, da evolução, eles são predadores, nós somos presas. Tá, só que nós, o mais interessante disso é que nós estamos nesse lugar hoje. E amanhã quem vai estar nesse lugar são eles. Será que nós vamos agir da mesma forma que eles agiram? Porque eles agiram dessa maneira com a gente? Bom, é algo para que nós avaliemos. Tá? Bom, um dos fatores que não são referidos pela ciência convencional é o que, dentro dos estudos dos centros de energia, nós chamamos de NADs. Eu não vou entrar aqui em detalhes, falar das NADs principais, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque esse não é o objetivo desse bate-papo. Mas é simplesmente de demonstrar, ou pelo menos de mostrar, que nós temos 7 centros de energia, cada um desses centros de energia irradia numa determinada frequência, ou numa determinada tonalidade, ou numa determinada cor, e cada um deles tem, dentro dessas irradiações que esses centros emitem, derivações, derivações primárias, secundárias e poderíamos dizer até terciárias. Tá? Só que
Nós não vemos isso. De uma maneira geral, nós não vemos isso. A não ser que nós treinemos uma capacidade de clarividência, isso fica oculto, isso fica ocultado de nós. E segundo alguns sábios hindus, esses, essas nadis ou essas linhas de energia que se irradiam e acabam passando pelos nossos corpos, os corpos, nossos corpos energéticos, essas nadis beiram o número a um número aí de algo em torno de 5 bilhões de linhas, que são as mais externas do nosso corpo. E as nádeas, elas se interpenetram, passam uma pela outra, essas linhas, e acabam formando pontos de radiação nas partes mais externas do nosso campo áurico, tá? Ou seja, ou seja, como os nossos centros energéticos, eles têm ligações com os nossos órgãos internos, com vários tipos de nossas células, em tese, essas NADs ou essas linhas de energia, linhas de força, também estariam ligadas às nossas células e, por consequência, também à nossa própria genética, tá? E o que que isso quer dizer? E o que que isso se relaciona a mimetismo e camuflagem? Isso se relaciona de forma direta, né? Porque nós vamos, em algum momento, para aqueles que já não o fizeram, ter que admitirmos que nós não somos somente química, ou a química que os nossos corpos produzem. Nós não somos somente as proteínas, as substâncias que as nossas células produzem para nos dar a sensação de prazer ou de algo semelhante. Nós não somos só isso. Nós temos algo mais em nós que se camufla das nossas visões ou das nossas percepções, tá? E isso também pode ser enquadrado dentro daquilo que nós chamamos aqui de mimetismo e camuflagem. E tanto é assim que nós, em alguns momentos, nós utilizamos isso ou essas linhas para que nós mesmos possamos nos equilibrar psíquica e mentalmente. E aí está um outro tipo de camuflagem que a nossa Constituição, ou aquilo que nos constituiu, oculta de nós. Vamos tentar aqui elencar alguns fatores que nós conhecemos, mas que se camuflam e se mimetizam diante da nossa percepção. Vamos tentar alguma coisa que seja fácil de a gente compreender. Quando nós nascemos, após crescermos, temos consciência de nós mesmos, nós nos sentimos um eu. E pior, um eu individualizado. Nós vemos aqui, de uma maneira geral, como nós nos entendemos como a principal criatura que vive sobre a Terra. Ou seja, nós nos entendemos como seres especiais, quando na verdade, para muitos, após um longo aprendizado e amadurecimento, vemos que fazemos parte de uma sociedade e que essa tem regras que podemos ou não seguir, mas que em não seguindo,
nós vamos sofrer algum tipo de consequência, tá? Mas não seguimos, ou não, perdão, não conseguimos ver que participamos de uma rede muito maior em função da nossa pouca habilidade. Quase sempre não conseguimos perceber e só percebemos quando temos alguma ideia e elaboramos algum projeto e pouco tempo depois, eis que vemos que alguém teve em algum outro lugar ideia semelhante à nossa, né? Ou seja, alguém elaborou um projeto semelhante ao nosso. De onde que vem isso? Por que que isso acontece? É mais uma camuflagem da realidade. Nós achamos que somos seres individuais e que aquilo que a gente pensa está restrito ao nosso cérebro ou ao nosso ambiente psíquico, o que é uma grande mentira. Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente é, 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 acaba produzindo dentro do nosso, entre aspas, eu, acaba se irradiando, como se fosse aquilo que o Rogério, ou Jean Valjean chama, uma espécie, através de uma espécie de mentenete humana. Então, aquilo que eu estou pensando aqui pode ser fruto do que alguém esteja pensando do outro lado do mundo. Porque o pensamento, ele não tem linguagem, ele não tem barreiras. Muito pelo contrário, ele viaja não só através do espaço, como ouso, como até através daquilo que a gente chama de tempo, né? Aí a gente olha para esse tipo de coisa, pô, será que eu tenho algum espião? Ou tem alguém me olhando? Obviamente que tem alguém te olhando, um monte de gente está te olhando, muitas pessoas, muitas criaturas que a gente não percebe estão nos olhando. Muitas criaturas. Até dentro de nós tem criaturas que nos observam, observam o nosso comportamento, né? Mas a gente não percebe que são o quê? São os vírus e as bactérias que fazem parte do nosso organismo. Ah, mas você está querendo dizer que esses seres formam uma, um conglomerado e isso traz um certo nível de consciência? Veja, não estou afirmando isso, mas deveríamos abraçar o benefício da dúvida com relação a isso, né? Deveríamos abraçar o benefício da dúvida. Uma outra coisa que é uma camuflagem da realidade é porque quando eu bato em mim, eu toco em alguma coisa, eu toco no mouse que está aqui à minha frente, na mesa que está aqui, eu absoluta, tenho a certeza absoluta que tudo ao meu redor é sólido. É um tremendo engano isso. E isso, a própria química, a própria física comprova isso categoricamente, tá? E não dá para a gente dizer que isso é sólido ou aquilo é sólido, porque não é. Simplesmente não é. Porque mais de 90%, ou diria assim, até 99% do volume dos átomos que compõem os diferentes tipos, entre aspas, de matéria, são compostos por vazios. Por maior que seja o átomo, quanto maior o átomo, maior a sua camada de elétrons. E o volume que isso ocupa é da ordem de 1% do volume do átomo, ou seja, 99% praticamente dos volumes dos átomos é vazio, é vazio, vazio, vazio também entre aspas. Por quê? Porque vazio entre aspas. Porque dentro daquilo, de alguns conceitos físicos, nesse vazio, ou a partir desse vazio,
que se produz ou que se buscaria em tese, aqui é em tese, em teoria, o que se chama de energia de ponto zero. Tá? Então, quando eu toco o meu computador, toco o meu mouse, toco a minha mesa, eu estou tocando o quê? Eu não estou tocando, simplesmente não estou tocando. A sensação que nós temos ao tocar algo é a sensação de repulsão que existe entre os diferentes níveis eletrônicos que compõem a matéria. Ou seja, eu vou tocar um dedo no outro, mas eu não estou de fato tocando. Não dá para tocar, não dá. O que ocorre aqui é uma repulsão eletrônica que dá a sensação, que o nosso cérebro cria a sensação de estarmos tocando algo, de termos aqui, ao esfregarmos a mão, de termos aqui uma textura, que seria o quê? Seriam as esqueci o nome. Seriam essas ranhuras que a gente tem na mão, que seria, eu esqueci o nome agora. Oxi, mas daqui a pouco vem. Então, tudo isso, ou todos esses conceitos, são para quê? Para que o nosso cérebro, ele, em tendo sido treinado a perceber a matéria ou as ocorrências que se dão ao nosso redor de uma maneira, ele não tem uma outra forma de perceber o toque. Ele não tem uma outra maneira de perceber que eu estou tocando, mas não estou tocando. Para nós, para o nosso cérebro, eu fechando os olhos ou não fechando os olhos, a sensação é a mesma. Tá? Então, os nossos cérebros criaram determinados tipos de protocolos, determinados tipos de algoritmos mentais que nos levam a perceber a realidade sempre daquela forma, ou sempre dentro dos conceitos de camuflagem e mimetismo. Pô, mas a evolução humana não vai permitir com que a gente perceba essas sutilezas? Provavelmente, em algum tempo futuro, em nós, como espécie, sobrevivendo a uma série de problemas ambientais, as guerras que nós mesmos provocamos, em nós sobrevivendo a isso, muito provavelmente sim. O próprio estado de evolução, de busca por perceber novas realidades, devem criar novos caminhos neurais que em algum momento deve redundar numa outra virada evolutiva para que a gente, ou de olhos fechados ou de olhos abertos, a gente olhe uma parede e veja ela como uma parede brilhante. Lembram do filme Matrix 1, ou do primeiro filme do Matrix, quando o Neo está fugindo do agente Smith e ele, a hora que ele vai entrar num quarto, o agente começa a atirar nele e ele vai tomando os tiros, vai se afastando até que ele cai, né? E lá na nave, na Nabucodonosor, o coração dele, alguns diriam um salto quântico, né? Eu não digo salto quântico porque tudo aquilo que salta para um nível mais externo, uma hora vai ter que voltar para aquele nível, porque o nível mais externo não era um nível estável dentro da mecânica quântica. Então ele recebe um fóton, salta para um nível mais energético, emite um fóton, volta para o nível que ele estava estabelecido. Não, não é isso que eu me refiro. Eu me refiro realmente a uma virada, a uma alteração nas características genéticas, mentais e de percepção, principalmente, desses algoritmos que os nossos cérebros, os nossos
O nosso sistema neuronal, ele está habituado a trabalhar. Então, em tese, nós deveríamos fazer o quê para quebrar ou para fugir dessa prisão, verdadeira prisão mental em que a gente vive? Nós deveríamos tentar utilizar ou desenvolver capacidades psíquicas do tipo, nós deveríamos desenvolver capacidades de clarividência, nós deveríamos tentar desenvolver capacidade de clareaudiência, nós deveríamos tentar desenvolver capacidade de visão à distância, nós deveríamos tentar desenvolver a capacidade de sair conscientes, tirar o nosso espírito de forma consciente, nosso espírito aqui, entre aspas, do corpo em que ele se encontra enclausurado. Ou seja, os nossos corpos energéticos se desprenderem do nosso corpo físico e nós temos fora do nosso corpo um mínimo de grau de consciência para a gente poder observar aquilo que ocorre ao nosso redor, observar o nosso próprio corpo. Isso é romper, isso seria uma ruptura drástica com a camuflagem, com o mimetismo que a realidade insiste em nos impor, insiste em nos fazer engolir sob a forma do quê? Sob a forma dos nossos algoritmos e da nossa forma de pensar e dos nossos protocolos mentais. Se a gente, de fato, acredita que não é capaz, pode ter certeza, nós não seremos capazes. Mas, se nós praticamos algum tipo de disciplina de respiração, ou mesmo de fixação da visão, você vai ver que a parte externa da sua visão, ou seja, a visão periférica, várias coisas começam a ocorrer aqui na visão periférica. E isso seria um princípio de desenvolvimento daquilo que a gente chama de clarividência. Tá? Clarividência seria a capacidade de você enxergar utilizando o corpo físico, porque é uma propriedade física de algo que não é físico. Tá? Algo que não está nas frequências da matéria física. Está em frequências diferentes das da matéria física. Tá? Então, quando a gente consegue observar que aquilo que a gente tem como realidade não é tão real quanto parece, tá? Essa ilusão de Maia, ela vai se primeiro opacificando, depois vai transparecendo aos nossos olhos. E é isso que a gente precisa compreender. É isso que a gente precisa buscar desenvolver em nós. Tá? Bom, nós pensamos, sentimos, temos sensações. Se nós pensamos, sentimos e temos sensações, automaticamente criamos ou conseguimos criar imagens nos nossos cérebros. Ou falamos dentro dos nossos cérebros. E isso causa a sensação de que os nossos cérebros, os nossos conectomas, ou seja, o conjunto de todas as ligações entre os neurônios, é que está pensando. Então, isso reforça a nossa sensação de que existe um eu individualizado dentro deste corpo, ou dentro da nossa caixa craniana, como a gente queira entender. Tá? E o que isso tem a ver com mimetismo e camuflagem? Só tudo também.
Porque essa é mais uma forma de nós acharmos que nós somos esse corpo. Nós somos esse corpo. Quando na realidade, o que que acontece quando você imagina, quando você sonha, quando você tenta visualizar uma situação que está longe de você? O seu corpo ele simplesmente fica estático. Ah, não, isso é porque eu não estou consciente. Bom, se você não está consciente, é porque alguma outra coisa é consciente e faz uso do seu corpo. Analise, pare para pensar. Então, aqui nós poderíamos dizer que o nosso corpo é uma espécie de hardware, como se fosse um computador, que necessita de um software ou um sistema operacional para que o hardware possa ser utilizado. Tá? Então, se existe um hardware, existe um software, para que essas coisas sejam utilizadas, nós precisamos de um operador, que dentro da mecânica quântica seria aquele observador do experimento, por exemplo, da, 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 da- do experimento da fenda dupla, ou do próprio gato de Schrödinger. Né? O gato está vivo ou está morto? Se que você observe, não vai dar para você colapsar a função de onda se ele está vivo ou está morto. Tá? Então você precisa de um operador. E o operador é o que nós aqui, né? Nós aqui normalmente, chamamos o quê? De um espírito. Tá? E esse operador, ele só vai conseguir tirar o máximo do hardware se o software ou o sistema operacional for bom. Se for um sistema operacional que encaixa perfeitamente, ele vai conseguir fazer máximo uso do hardware. Se for um sistema operacional que encaixa meia boca, vai ser a ação dele também vai ser meia boca. E dá para afirmar com um certo grau de probabilidade que o que nós temos sido como enquanto hardware e software, enquanto operadores, que o nosso tem sido bastante meia boca, bastante meia boca, porque nós conseguimos mal e mal perceber algumas coisas que está à vista. E a maior parte, a gente, mesmo percebendo um ser camuflado, né? Ou de forma mimética, tentando se ocultar, nós não conseguimos fazer a leitura do porquê, o porquê que esse comportamento faz parte daquele ser. Nós não conseguimos fazer um mínimo de entendimento em nós do porquê a realidade tem essa configuração que a gente tem e a gente acha que isso é o de fato real. Quando nós enxergamos uma faixa estreitíssima do espectro de ondas eletromagnéticas e muito estreita. Nós não enxergamos praticamente nada, nós não vemos praticamente nada. O que está acima do ultravioleta, o que está abaixo do infravermelho, nós não vemos nada. Nós vemos uma faixa muito estreita. E é isso que se traduz na nossa realidade. E é isso que nós dizemos que é a nossa realidade. Sendo que um monte de outras frequências, simplesmente para nós, são ondas que nós não percebemos. Então, o mimetismo e a camuflagem da nossa realidade ou de uma série de outras circunstâncias que nos rodeiam está mais arraigado
em nós do que a gente consegue, de fato, ter consciência. Porque a nossa consciência, ela é muito estreita. O nosso nível de percepção, o nosso nível de percepção é muito baixo, é muito pequeno. Nós precisamos ampliar e forçar a ampliação desses níveis de percepção. E isso somente através de uma série de exercícios, de uma série de treinamentos, é que nós vamos, pouco a pouco, às vezes começando agora, vamos levar aí 2, 3, 10 anos e às vezes nem conseguimos chegar num mínimo de percepção que nos permita olhar para algo e ver pelo menos o seu campo bioenergético, ou o que a gente chamaria de campo áurico. Pelo menos isso. A gente deveria tentar se obrigar a enxergar. Tá? Mas de tudo isso que eu falei até agora, qual a finalidade de a existência ou de nós existirmos desta forma como nós existimos? Qual a finalidade? Por que as coisas são como são? Para que a gente se mantenha no mesmo estado que sempre nos mantivemos, de cegos, surdos e mudos. Só por isso. Ah, mas se nós somos cegos, surdos e mudos, e o que isso que a gente ouve, essas ondas que a gente ouve, também está numa estreita faixa de frequência. Nós não ouvimos infrassons e ultrassons. Nós não ouvimos. Nós não entendemos. Se tiver alguém falando com a gente em alguma frequência que atinja os nossos tímpanos, de maneira que esteja abaixo da nossa faixa audível ou acima da nossa faixa audível, nós não vamos perceber também. É por isso que nós somos cegos, surdos e mudos. Por que, que de vez em quando você tem uma sensação de dormência ou dorzinha na cabeça em determinado ponto, ou no pescoço, ou no ombro? Será que você dormiu de mau jeito? Será que você tomando um analgésico passa? Passa, passa. Claro que passa. Passa porque você vai atuar com a medicação num outro campo de frequência que vai simplesmente dizer que para você que aquela dor não existe. Mas da onde que vem isso aí? Da onde que, quando você começa a buscar determinados assuntos, da onde que vem aquele seu desânimo? Não, agora não vai dar, ou surge sempre alguma coisa para que algum compromisso, algo que te iniba de você continuar naquele seu trajeto. Porque há criaturas que se metem a todo instante buscando informações, querendo que você faça aquilo que elas querem que você faça, não aquilo que você quer fazer. Por isso a necessidade de você começar a se perceber, começar a se policiar, começar a entender como é que funciona a sua tela mental, o seu bavanga, seja lá como a gente queira chamar, tá? Seja lá como a gente queira chamar. Então a gente precisa compreender que nem tudo que passa pela nossa mente, nem tudo é nosso. Nem todas as ideias nos pertencem. E é isso que a gente precisa começar a perceber. É essa mais uma das camuflagens da realidade. Por isso que nós somos cegos, surdos e mudos, tá? Nós somos joguetes de criaturas que são verdadeiros dementes. E nós nos comportamos com mais demência do que eles na maioria das vezes. Por quê? Simplesmente porque nós cedemos aos primeiros impulsos. Essa é mais uma camuflagem da realidade.
essa é mais uma coisa que eu chamo a vossa atenção para que vocês tenham consciência daquilo que é necessário perceber. A percepção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, tá? Ou daquilo que é intruso a nós, é tudo. É tudo. Quando você passa a perceber, você atinge um grau de liberdade, um grau de autonomia, que aí você passa a ter aquilo que Rogério falou numa das últimas palestras dele, livre arbítrio. Não 100%, mas um grau maior do que aquele grau de escravidão, aquele que nós somos submetidos a todo instante dentro dessa porcaria de existência, dessa vida. Então eu chamo a sua atenção, faço um clamor para que você pare e comece a observar os seus pensamentos, comece a observar as suas atitudes, ver se elas condizem com aquilo que esse eu realmente pensa, sente, com as sensações que de fato são suas. Aí é que está o grande X, a grande camuflagem, porque nós, em não enxergando, nós, em não sentindo, nós, em não percebendo, agimos sempre dentro dos problemas de valores de contorno, que é um outro vídeo que nós temos aqui no canal. Vá lá e veja do que se trata. Então, em nós não percebendo aquilo que onde nós somos manipulados, simplesmente nos manipulam, nos direcionam, nos, entre aspas, apacentam, porque nós somos verdadeiros cordeiros, e os lobos estão todos ao redor. Estão todos ao redor, esperando uma brecha em uma NAD, duas NAD. Lembra que NAD são linhas de energia do nosso campo áurico. Aí eles vão lá e plantam uma ideiazinha. Você, como é bastante esperto, vê aquele pensamento, abraça ele como seu, logo no primeiro impulso, e aí você colocou dentro de você o quê? Uma espécie de vírus dentro do seu hardware mental. E em você colocando esse vírus dentro do seu hardware mental, esse vírus é uma fonte que vai se reproduzir e vai invadir outras NADs, que vai criar uma região de acesso dessas criaturas, que o Rogério sempre fala, que eu tenho falado aqui nos meus vídeos, que eu estou me referindo nesse vídeo especificamente, e nós continuamos joguetes dentro da mentenet humana, porque aquilo que a gente recebe não vem necessariamente de um ser espiritual, de um ser extraterrestre, de um ser extrafísico. Isso pode vir da própria mentenet humana, alguma coisa, alguma ideia, desculpa, que foi jogada para você, você abraça aquela ideia e passa a fermentar aquele, aquele caldo e aquilo tende a crescer. Então, para a gente encerrar aqui, né, seria basicamente isso que eu queria dizer. Com o convite de que cada um busque conhecer, busque compreender. Não acreditem nisso que eu estou falando, não. Eu não estou falando nada aqui para alguém acreditar. Não é isso. Vá por sua própria conta e busque. Busque entender que você, eu,
E todos aqueles que nos rodeiam, na grande maioria, são joguetes, são ferramentas ou criaturas, ferramentas, como o próprio Rogério sempre menciona, né, nas suas palestras e livros. Nós somos criaturas, ferramentas que estamos aqui atendendo às necessidades possíveis e inimagináveis de outras criaturas que se valem da nossa cegueira, da nossa surdez, do nosso mutismo para tomarem aquilo o que eles querem de nós, a hora em que eles querem, a hora em que eles quiserem, a hora que eles preferirem. Você quer continuar dessa maneira? É um desejo seu continuar dessa maneira? Meu não. Meu não. Eu não quero ter ninguém me parasitando. Eu não quero ter ninguém me parasitando a todos os instantes da minha vida. Já fui parasitado, já fomos parasitados, ainda somos parasitados por uma série de circunstâncias que estão ainda fogem à nossa percepção, mas eu não quero isso para as minhas próprias vidas ou para as minhas próximas vidas, né? Eu não desejo isso para mim. Eu quero estar ciente daquilo que está ocorrendo e do porquê alguém está se chegando a mim, tentando se valer de uma condição em que ele está numa frequência diferente da minha. Eu quero ter ciência disso. Então eu chamo vocês a praticarem aquilo que eu mencionei há poucos instantes, de tal forma que a gente realmente comece a abrir outras fronteiras de percepção, tá? E muito longe de estar aqui esgotando esse assunto ele tem várias faces, várias frequências, vários distanciamentos, vários níveis de entendimento que não dá para abordar num único vídeo e talvez mais para frente a gente venha a abordar esses assuntos ou esse assunto de forma mais estreita, focando em assuntos bem estreitos para que a gente possa gerar um maior aprofundamento deles. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para os amigos. E deixo aqui, obviamente, o meu desejo de muita paz e, novamente, solicito que, caso o vídeo tenha sido interessante, que você se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, dá a sua curtida aí, compartilha com outras pessoas, tá? É, e não se esqueça, caso queira, de comentar aqui embaixo do vídeo. Deixe os seus questionamentos, que na medida do possível nós vamos sempre revisitando os nossos vídeos e respondendo, ou mesmo no próprio corpo do vídeo, ou num vídeo específico para dar uma resposta direta a quem nos fizer algum questionamento. A outra fonte, que eu já mencionei no começo, através do e-mail, mande um e-mail para a gente, adilsonresponde1@gmail.com. Um abraço, um fraternal abraço a todos e fiquem em paz.